Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular nos Bastidores da Ciência. Comigo hoje tenho a Adriana Marques Carvalho. Olá, Adriana, boa tarde. Olá, Hugo, boa tarde. Obrigado por este convite. Obrigado nós por teres aceito o convite. Espero que te encontres bem nestes tempos ainda de pandemia, infelizmente. Tá tudo ótimo, espero que por aí também. Ótimo, por aqui também. Vamos então começar a nossa conversa. Então, Adriana, tu fizeste a tua licenciatura em Química Medicinal e tiraste o mestrado em Bioquímica e atualmente estás a fazer o doutoramento em Biologia Experimental e Biomedicina, certo? Certíssimo. Acho que Ok. posso dizer que fugi ali um bocadinho à química. No fundo acaba tudo por ser ciência, aqui nós não discriminamos. Qual é o trabalho que tu estás neste momento a fazer no teu doutoramento? Sobre o que é que revolve o teu doutoramento? Importas de nos explicar, por favor? Claro. Então, eu neste momento estou focada no metabolismo ósseo associado a uma doença, que é a menopausa e a osteoporose associada à menopausa. E no meu caso específico, eu foco-me num tipo de células que nós temos nos ossos, que são os osteoclastos. E o meu trabalho passa muito por encontrar novos alvos terapêuticos associados a estas células que então permitam um bocadinho uma terapia para a osteoporose. Ok. Podes-nos elucidar um bocadinho mais acerca do que é que são os osteoclastos, como é que funciona o nosso osso, porque eu sei que há coisas que tu sabes que de certeza que vão surpreender as pessoas que nos estão a ouvir. Claro, então, os nossos ossos, ao contrário daquilo que muita gente pensa, são bastante dinâmicos. Eles estão sempre a sofrer um processo de remodeling, em que basicamente nós temos dois tipos de células. Temos os osteoblastos, que são as células que formam osso novo, e temos os osteoclastos, que são células que degradam osso velho. Isto é um mecanismo bastante dinâmico, está sempre a acontecer. O nosso esqueleto é feito de novo, digamos, uma vez a cada 10 anos. E então são estas células que são muito importantes para este processo. Ok. Então, isso basicamente quer dizer que nós de 10 em 10 anos temos um esqueleto 100% remodelado, não é? Isto funciona num sentido de reciclagem? Por exemplo, o osso que é degradado pode ser reutilizado para formar novo osso através de alguns outros processos? Há algum material que é reciclado ou é tudo posto fora, digamos assim? Na verdade é tudo posto fora. Aquilo que os osteoclastos degradam vai ser posto para fora da célula e depois o corpo consegue expelir, e depois os osteoblastos formam novo osso com novas coisas que eles têm. Então, coisas que nós ingerimos da nossa dieta ou também alguns componentes que as nossas células produzem? É claro, e neste caso o cálcio, não é? O cálcio é extremamente importante para os ossos, acho que é um facto muito geral. E depois, claro que temos coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia que ajudam a formar ossos mais fortes, como aquilo que é muito falado, exercício físico, alimentação saudável, tudo o que está muito em moda nestes dias, de facto, é muito bom para o osso. Ok. Eu sei que tu falaste aqui na osteoporose e na osteoporose na menopausa. Como é que estas duas coisas se relacionam? Porquê é que a menopausa está associada, aliás, porquê é que há osteoporose associada à menopausa? Consegues explicar às nossas audiências? Sim, claro. Então, primeiro, acho que é importante dizer que também temos uma osteoporose associada à velhice, ao envelhecimento. E isto pode acontecer tanto em homens como em mulheres. O problema é que as mulheres, quando chegam à menopausa e têm uma diminuição dos níveis de estrogênio, têm uma perda de osso muito grande.
E isto é porque o estrogênio ajuda muito a manter o balanço entre os osteoclastos e os osteoblastos e ajuda muito a manter esta homeostasia que é preciso durante a nossa vida. E quando nós perdemos então estes níveis de estrogênio, ou quando eles baixam, temos um maior número de osteoclastos, ou seja, temos muito mais osso a ser degradado, o que leva então à perda óssea, ou Ok. perda de massa óssea. Então, esse equilíbrio que nós temos durante a nossa vida entre os. Deixa ver se eu acerto. Os osteoblastos que criam osso e os osteoclastos que degradam osso, certo? Certíssimo, certíssimo. Esse equilíbrio entre estas duas forças fica a tender mais para um lado, neste caso dos osteoclastos, e depois vem esses problemas da osteoporose, não é? Certíssimo. Consegue, há alguns dados que nos possas fornecer, por exemplo, em relação à forma como a osteoporose afeta, por exemplo, as mulheres na menopausa? Penso que seja mais a partir dos 50 anos. Não quero estar aqui a lançar números ao calhas, mas penso que a menopausa seja por volta dessa faixa etária, dependendo da mulher, é óbvio. Sim, Então, estás... Sim, sim, desculpa. não há problema. Há então aqui uma grande probabilidade de termos uns ossos osteoporéticos, se é que existe a palavra, a partir daquela faixa etária dos 50 anos. É uma coisa que é gradual, ou quando é a menopausa é algo que de um momento para o outro começa a afetar muito, neste caso, as mulheres? Sim, estavas a dizer, e muito bem, a menopausa aparece ali por volta dos 50 anos, mais coisa, menos coisa. E basicamente, quando nós falamos na osteoporose associada à menopausa, cerca de 40% das mulheres que entram na menopausa irão desenvolver osteoporose. A menopausa por si já tem imensos sintomas, aqueles que nós já ouvimos falar, aqueles ataques de calor, alterações de humor, o que seja, mas também pode levar a sintomas mais graves, como por exemplo alterações no fígado, alterações a nível cardíaco e também osteoporose. E quando nós pensamos em osteoporose, que tal como o nome diz, são ossos mais porosos, são ossos mais fracos, a mulher não tem propriamente sintomas associados a isto. O que pode acontecer é que um dia ela está muito bem, dá uma queda, que não seria nada de grave, e acaba por partir um osso. E são estas fraturas que podem levar à morte, por exemplo, uma fratura ali na cabeça do fémur é muito grave, ou então pode diminuir a qualidade de vida, diminui a mobilidade. Sim. Hoje em dia... Interfere muito, elas passam muitos dias internadas à conta destas fraturas. Ok. Esperemos então que poucas mulheres possam sofrer disto. Em relação a esta situação, achas que, por exemplo, o consumo da pílula durante mais tempo, né? Porque a pílula faz esta regulação das hormonas sexuais. Achas que hoje em dia as mulheres na altura da menopausa continuam a ser recomendadas a toma da pílula caso haja esta preocupação com este problema? Achas que isso é algo que acontece? Sim, é assim, de facto, o tratamento standard, aquilo que mais mulheres usam para tentar controlar os sintomas associados, é a Hormone Replacement Therapy, que é basicamente uma pílula, podemos falar assim. O problema é que este tratamento não pode ser usado em todas as mulheres, porque ele tem efeitos adversos muito, muito graves. Por exemplo, aumenta imenso o risco de cancro de mama, de cancro do útero, ou seja, só por si já traz grandes efeitos adversos, embora seja muito usado, porque é de facto a única terapia que ajuda a controlar os sintomas. Temos de pesar bem os prós e os contras, então, neste tipo de terapia. E o teu trabalho em específico, como é que ele se relaciona com esta dinâmica toda dos osteoclastos e da degradação do osso? Qual é o teu papel aqui? Então, como eu estava a dizer, o único tratamento ou o maior tratamento atualmente disponível é esta Hormone Replacement Therapy, que, tal como eu disse, também tem grandes efeitos adversos. Ou seja,
dado ao envelhecimento geral da população, ao aumento da esperança de média de vida, as mulheres passam cerca de um terço da sua vida com a menopausa e com estes sintomas associados. Ou seja, acho que é muito importante agora começarmos a estudar mais isto, e de facto envelhecimento é uma área que está muito na moda, e é preciso encontrar terapias eficazes, neste caso eu estudo mais associadas à osteoporose, que possam ajudar as mulheres que não tenham grandes efeitos adversos. E para isso nós temos que saber o mecanismo por trás desta doença. E basicamente é isso que eu estudo. Nós sabemos que os osteoclastos têm um papel importante na osteoporose, e eu tento entender qual é que é o mecanismo por trás disto e como é que nós podemos modelar. Então, basicamente, a ciência hoje em dia sabe o porquê e tu estás a estudar o como, certo? A osteoporose é uma consequência da menopausa, e tu queres estar como é que este processo todo se desenrola, não é? É algo que ainda não está muito elucidado, certo? Certo, não está nada elucidado de facto como é que os estrogénios atuam sobre os osteoclastos e como é que a falta destes mudou então a atividade destas células. Isto de facto é um assunto bastante novo, e nós vamos tentar encontrar alguma explicação para isto. Ok, sim, acho que temos uma equipa boa para descobrir isso, sendo tu parte dela, confio plenamente nas tuas capacidades para elucidar o mundo um bocadinho acerca deste mecanismo. O título da tua tese de doutoramento, eu sei que é o Mitobone, Mitochondrial Performance on Osteoclast Differentiation and Function During E2 Deprivation. Tu relacionas aqui duas coisas que à partida uma pessoa não relaciona, que é a performance dos osteoclastos e as mitocôndrias, não é? O que é que a mitocôndria faz aqui neste osteoclasto, no osteoclasto, nestas células do osso? Porque não é uma coisa que eu acho que as pessoas associem assim à primeira vista, não é? Mitocôndria, toda a gente sabe aquela velha história, the mitochondria is the powerhouse of the cell, não é? Mas porquê este relacionamento? Sim, essa frase é muito dita, e na verdade a mitocôndria é um organelo extremamente importante em tudo o que é processo celular, além daquela função que toda a gente sabe, que é produzir energia, ela tem muitas outras funções. E quando nós olhamos para os osteoclastos, eles são células muito grandes, são células gigantes com muitos núcleos, e a função deles é basicamente degradar a matriz. Ou seja, eles estão sempre a produzir moléculas que estão sempre a expeli-las para elas poderem degradar, e então são células que têm que ter muita energia, e por isso têm também muitas mitocôndrias. E o que a minha supervisora dos Estados Unidos descobriu há pouco tempo, nós temos um paper deste ano sobre isso, foi que basicamente os estrogénios atuavam sobre a mitocôndria destas células, e que isso é que levava à sua morte. Ou seja, nós temos aqui um papel de estrogénios, mitocôndrias, osteoclastos. Isto é uma associação nova, e é isso que eu estou a estudar, tentar descobrir aqui um mecanismo por trás. Ok, parece muito interessante. Então a mitocôndria, aliás, o estrogénio funciona um bocadinho como o travão dos osteoclastos, não é? Precisamente. Eu ouvi-te aqui na tua explicação, tu referiste a tua orientadora dos USA, dos Estados Unidos da América, não é? Como investigadora, não é? Tu fizeste lá uma parte do trabalho, certo? Sim, e tenho que voltar para lá agora, eventualmente. Ok. Quando esta pandemia deixar. Esperemos que sempre em segurança. E diz-me lá, como é que é o ambiente nos Estados Unidos da América, o ambiente de investigação, comparado aqui com o ambiente de investigação em Portugal? Quais as maiores diferenças? Quais as parecenças, se é que há, não é? Que tu tenhas tido na tua experiência pessoal? Bem, eu acho que a maior diferença será sempre a nível de financiamento, em comparação àquilo que eu conheço aqui. Ou seja, lá, claro, estamos a falar de um país muito grande, também temos que ter isso em conta, mas eles lá estão muito focados em financiamento privado.
E eu acho que isso dá um bolo muito maior do que nós aqui, que temos maioritariamente FCT, e isso ajuda também a que lá o trabalho, não é que seja melhor, mas temos acesso a mais coisas com mais facilidade, Uhum. diria eu. Ok, ok. Lá, pelo aquilo que eu sei, há mais filantropismo na ciência, não é? Porque penso que haja alguns fundos que apoiam uma data de estudos, não sei se é o caso da tua área. Muitas vezes até estrelas de Hollywood que financiam N estudos ou pesquisa sobre algum determinado assunto. Um, Há essa diferença, notaste muito essa diferença entre de onde é que vem o dinheiro para a investigação? Notei. Acho que isso é de facto muito notório, nem que seja na quantidade que vem. Uhum. Acho que isso ajuda muito a fazer um trabalho, nem que seja, por exemplo, com mais estudos animais, que tu também sabes, tu também já fizeste, sabes que Sim, tem um sim. custo muito grande associado, tanto na parte do Uhum. estudo, a manutenção, a compra dos animais, e lá, isso, por exemplo, todos os grupos têm, todos os grupos fazem, e imensos animais, assim, uma coisa gigante, e Uhum. Há nós uma aqui, pelo abundância de menos, recursos, não é? Uma abundância de exato, recursos. exato. Acho Ok. que aqui em Portugal tem que ser tudo muito mais bem planeado e muito mais contado, porque temos fomos um Uhum. bocadinho menores. Ok, ok. E em relação, eu agora estou-me a lembrar que tu há bocado mencionaste que aquilo que tu estás a estudar é uma coisa nova. Ahm, qual o panorama desta temática a nível de investigação mundial? Basicamente és só tu que fazes? Há mais grupos de investigação que tu conheças? É um hot topic no momento ou nem por isso? Eu não sei se consideraria isto como um hot topic, de facto é do meu interesse, acho que não é uma área que seja do interesse de muita gente. Uhum. Pelo menos esta parte de mitocôndria associada ao osso. Ou seja, do que eu conheço, há muitos grupos que estudam osteoporose, não esta parte da mitocôndria, e existe, por exemplo, um grupo em Itália, existe outro nos Estados Unidos que foca um bocadinho aqui na mitocôndria, mas nada daquilo que nós estamos a fazer. Ok, ok. Nós aqui temos aqui em Portugal um grupo que é extremamente focado em mitocôndria e eu tenho nos Estados Uhum. Unidos um grupo que é extremamente focado em osso. E Ok. acho que é a primeira vez que nós estamos a associar estas duas coisas. Uhum. Então está a haver tu estás a criar, tu e o teu grupo estão a criar uma ponte entre dois assuntos que não estariam relacionados à primeira e que até podem ajudar a resolver um problema específico, não é? Exato, exato. Ok, ok, sim senhor. Muito interessante, Adriana. Um, Mais coisas, Adriana. Fala-me um bocadinho sobre ti. O que é que a Adriana Marques Carvalho faz nos seus tempos livres enquanto pessoa? Porque o objetivo deste podcast é um bocadinho desmistificar o, o cientista e a ciência, e então acho que conhecer um bocadinho a vida normal dos nossos cientistas ajuda a nossa audiência a perceber que realmente nós também somos pessoas com vidas normais. Portanto, gostaria de saber quais é que são os teus hobbies. De facto, tenho uma vida completamente normal. Eu acho que o maior hobby que eu tenho será fazer exercício físico. Hum. Eu acho que isto é uma forma de escapar um bocadinho, de estar a pensar em algo que não seja a ciência, porque toda a gente tem dias maus, não é? Quem trabalha em ciência Sim, sim, sabe. sim. No Uh, laboratório nem sempre tudo corre bem, não é? Exato. Tirando isso, é extremamente normal ver aquele filme ao sofá, ler um livro, passear, viajar, é uma coisa que eu também gosto muito. Uhum. Nada demais, diria eu. Ok, ok, sim, mas pronto, uma pessoa minimamente rica em hobbies, não é? Principalmente pelo desporto, tu faz, já agora uma pergunta, tu começaste a praticar desporto depois de começares a estudar a influência que o desporto e a atividade física têm na saúde do osso ou já praticavas antes? Eu já praticava antes, mas é muito bom, depois de já estar a praticar desporto há tantos anos, saber que isto me vai ajudar a ter uma massa Ok. óssea maior, para que Uhum. daqui a alguns anos não tenha uma perda tão grande.
Ok. Então realmente já estavas sem saber antecipar a solução para alguns problemas do teu futuro. Ok, é bom saber, é bom saber. Pronto, Adriana, gostei muito de estar aqui contigo. Chegou a hora de recomendar o livro deste podcast. O livro deste podcast é o The Vital Question, que foi escrito pelo bioquímico Nick Lane, e neste livro o Nick Lane conta-nos como é que a vida evoluiu até chegarmos aos seres conscientes que somos hoje, e aponta também uma hipótese, porque não é uma teoria, porque ainda não está não está aprovada, sobre a origem da vida na Terra, e na visão de Nick Lane, a resposta a várias questões em relação à vida residem muito na questão da energia. Acho que é uma leitura muito interessante, recomendo aos nossos ouvintes, e só te tenho a agradecer por ter estado aqui, Adriana. Muito obrigado. Obrigado, eu gostei muito. É muito bom fazer parte deste projeto. Ora é essa. E com isto, me despeço. Até ao próximo episódio. Fiquem bem. E para quem é cientista, boas experiências. Para quem não é cientista, uma boa continuação. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular.